Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Alex, eu sou evangelista na obra de Deus. Vamos estudar hoje a doutrina pneumatologia. O que é pneumatologia? É uma doutrina da teologia sistemática que estuda a obra e a pessoa do Espírito Santo. Nós temos aqui Espírito em sua raiz etimológica no hebraico. Nós temos aqui Gênesis 1, versículo 2. Estarei aqui fazendo a leitura. Nós temos aqui Ruach, Veruach, Espírito. Leitura. Verhaaretz, Hayatar, Tohu Valvuhu, Verrocher, Alpenei, Terron, Veruach, Elohim, Merharifet, Alpenei, Ramai. Nós temos aqui Veruach, Elohim. Mas espírito em hebraico é Ruach. Elohim. Nós temos aqui Veruach, Elohim, espírito. Bom, devido a essa leitura, algumas congregações judaicas interpretam que o Espírito de Deus não é uma pessoa, mas sim uma força ativa. Porque eles têm a seguinte interpretação: Veruach Elohim, Espírito Deus, não se tem um artigo, o. Aí eles têm as seguintes interpretações: Veruach Elohim, Espírito ou Deus. Então eles falam que Deus é uma grande lâmpada e quando ele se acende, aquela luz ilumina todo o espaço. Então eles creem que o Espírito Santo é como se fosse uma manifestação de Deus ou uma força ativa como os testemunhos de Jeová. Mas nós cremos que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Deus é um, mas o Espírito Santo é uma pessoa, porque o nosso Deus é um, subsistente em três pessoas. Uma vez que Deus ele planejou a salvação, o Filho executou Jesus, o Espírito Santo aplica em nossos corações, nós entendemos que Deus é um, subsistente em três pessoas. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus subsistente em três pessoas. Nós temos aqui também, em grego, a palavra paracleton, consolador. Aqui é Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 16. Está escrito assim: Kaiegor erotesson tai patera, eu pedirei ao Pai, Kai halos, ele vos dará outro, paracleto, consolador. Note-se que ele vos dará outro, Kai halon, ou halon. A palavra outro em grego aqui usado em João 14,16, Evangelho, significa aquele que tem a mesma essência. Por isso que Jesus falou, eu vos darei outro consolador. Ou seja, esse outro aí, ele tem a minha essência. O que eu tenho, ele tem. Uma curiosidade, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito: se alguém pregar outro evangelho, será anátema. A palavra usada ali para outro é heteros, significa aquele que não tem a mesma essência. Paulo estava falando, este outro aí não tem a mesma essência. Só que aqui a palavra outro que Jesus usa em grego é halo, significa aquele que tem a minha essência. Por isso que o Espírito Santo, ele é Deus. Porque o que Deus tem, ele tem. Todos os atributos que tem Deus, ele tem. Sendo atributos comunicáveis ou incomunicáveis. Se Deus é amor, ele também é amor. Se Deus é justiça, ele também manifesta a justiça. Ele é justiça, porque ele é Deus. Algo interessante, que quando Jesus ele fala que enviaria o Consolador, o Espírito Santo só podia descer aqui na terra, habitar na igreja depois que Jesus subisse. Por quê? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo... Vou ler aqui do versículo 21 ao 20. Está escrito assim, Evangelho de João 20, 21 ao 20. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos ao lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Versículo 22. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Note-se que o Espírito Santo só desceu, só selou a igreja em Pentecostes, lá em Atos, quando nasce a igreja, quando a igreja nasce através do selo do Espírito Santo. Mas aqui, depois da ressurreição, Jesus sopra sobre os seus discípulos o seu Espírito. Por que Jesus faz isso? Para que eles venham agora se acostumar com um novo administrador. Porque o Jesus ressurreto agora ia subir aos céus.
Mas Jesus falou que não deixaria a sua igreja órfã e vos enviaria o Consolador. Só que o Espírito Santo só podia descer aqui na terra depois que Jesus subisse. Por isso que ele usa a expressão halos. Outro, esse outro aí tem a minha mesma essência. O que ele é, eu sou. É nesse sentido que Jesus quis afirmar para os seus discípulos. Então, quando ele sopra aqui o Espírito Santo sobre os discípulos, no Evangelho de João 20, do 20 ao 22 aqui, ele sopra o Espírito Santo para que eles venham se acostumar com o novo administrador, porque o Jesus ressurreto ia subir, porque já tinha sido crucificado e ressuscitado. E Jesus ficou aí uns 40 dias depois da sua ressurreição ensinando para os seus discípulos. Bom, nós temos aqui pneumatologia, pneuma, ar, sopro, logia, estudo, paracletologia, né? Lado a lado, chamado ou convocar. Bom, nós temos aqui a natureza do Espírito Santo, personalidade. Bom, se Jesus ele é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Porque quando ele usa a expressão halos, ou seja, esse aí, esse outro aí, esse Consolador, o Paracleton, né, tem a minha essência, então se ele tem a minha essência, o que eu tenho ele tem. Então, ele também é Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem a sua personalidade, porque ele é um ser inteligente, ele tem intelecto e sensibilidade. Bom, nós temos aqui as referências da sua personalidade. Eu já li Evangelho de João 14:16, né? Nós temos aqui o intelecto, 1 Coríntios 2:10, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. 1 Coríntios 2:10 está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só, então ele tem intelecto, porque ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele sonda Deus. Então, se ele sonda Deus, ele tem sabedoria, ele é inteligente. Então, ele não é a força ativa como o judaísmo interpretam. Porque nós temos aqui, ó, Veruach Elohim, Espírito, Deus. Então, eles têm a seguinte interpretação, que esse Espírito é uma manifestação de Deus. Mas não, o Espírito Santo ele é Deus. Ele é Deus. Porque o que Deus tem, ele é Deus. Então, se ele sonda Deus, ele sonda com sabedoria e inteligência. Então, ele tem sua personalidade. Então, se ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele sente. Entendeu? Ele fala, ele conversa. Ele falou com Pedro, né? Ele falou com Pedro. Então, ele ensina. Ele fala com a sua igreja. O Espírito Santo falou com Paulo, né? Então, ele é inteligente. Se ele é um ser inteligente, só é inteligente quem tem personalidade. Assim como os anjos. Os anjos têm a sua personalidade, porque eles têm intelecto. Porque eles são o quê? O que são os anjos? São espíritos que possuem alma. Porque, exemplo, o anjo falou com Maria, então ele tem o quê? Intelecto. Ele interage, ele tem personalidade, ele falou. Assim também o Espírito Santo. Ele fala com a sua igreja. Ele sonda Deus. Então, se ele sonda, porque ele tem intelecto, ele é o quê? Inteligente. Então, o Espírito Santo, ele tem a sua natureza, ele tem intelecto. Também ele tem a sua quê? Sensibilidade. Romanos 15:30 está escrito, né? Rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim e Deus. Ou seja,
Rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito. Olha só. Então, o Espírito ele sente. Se ele é uma pessoa, ele sente. Ele tem personalidade. Entendeu? Porque ele é a terceira pessoa. Ele tem intelecto, porque ele sonda. E se ele sente, ele tem sensibilidade. Então, ele tem a sua personificação. Por isso que nós temos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Entenderam isso? Bom, nós não cremos em três deuses. Nós cremos em um Deus subsistente em três pessoas. Mas o Espírito Santo, ele é tudo aquilo que Deus é. Bom, nós temos aqui em Atos, capítulo 10, 19. Atos, capítulo 10, 19. Né? Deus, ele se portando como uma pessoa. O Espírito Santo se portando como uma pessoa, perdão. Nós temos aqui Atos 10, 19. Está escrito: pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Olha só, o Espírito Santo falou com ele. Se o Espírito Santo falou, ele tem intelecto, tem personalidade e tem inteligência. Por isso que ele é uma pessoa. Ele tem personalidade. Bom, temos aí algumas referências bíblicas. Eu vou deixar um pouco para você estudar. O Espírito Santo, ele administra a igreja. Ele é um mestre, né? Ele ordena, ele ensina. Bom, nós temos aqui também, é sensível às ações do ser humano, sim. Né? Atos 5, versículo 3. Homem pode para ele mentir? Então, ou seja, ele é sensível, ele entende. Nós temos aqui o caso, né, de Ananias e Safira. Né? Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Olha só. Uma vez que Jesus já tinha ressuscitado, subido aos céus, o Espírito Santo estava aqui como um novo administrador, professor e Deus. Ananias e Safiras, né, mentiu ao Espírito de Deus. Por isso que eles morreram. Mentiram na presença de Deus. Eles não morreram porque não deram a oferta ou dízimo, não. Eles morreram porque mentiram na presença. Blasfemaram na presença. Isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É você blasfemar da operação, ação de Deus sobre sobre a sua manifestação naquele exato momento. Isso que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Por isso que eles morreram, porque eles mentiram ao Espírito, ao próprio Deus. E Deus os matou. Bom, nós temos aqui a divindade do Espírito Santo. Ele é divino, atributos, ele é eterno. Se Deus ele é eterno, ele é eterno. Nós temos aí Hebreus 9, 14. Né? Então, ou seja, o que Deus tem, ele também tem em seus atributos. Porque ele também é Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Está escrito: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará nossas consciências das obras mortas para servirmos a Deus vivo. Ou seja, o Espírito Eterno. Bom, ele é eterno. Porque o Espírito é Deus. O Espírito estava antes da criação com Deus, sondando Deus, fazendo a comunicação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele que fortalece o elo entre Deus, Pai e Espírito Santo. Nós temos aqui a onipresença, né? Salmo de número 139. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus. Salmo de número 139, versículos 7 ao 10. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Olha só. Salmos de Davi, né? Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar,
ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então nós temos aí que ele está em todo lugar. O Espírito de Deus, ele é onipresente. Bom, também ele tem a sua onipotência, onisciência e imutabilidade. Sim. Bom, então Deus, ele é um subsistente em três pessoas, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma vez, Filipe chegou até Jesus e perguntou: Jesus, me mostra meu Pai. Ele falou: quem me vê, vê o Pai. Ou seja, o Pai está em mim. Olha só. Então, como é que nós cremos na Trindade? Assim, nós temos Deus, centro, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, nós temos um único Deus subsistente em três pessoas. Né? Nós temos aqui fluxograma sobre a Trindade. Nós temos um Deus subsistente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não temos três deuses. Nós temos um Deus. Né? Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Né? A nossa crença é monoteísta. Nós cremos em um Deus. Nós não somos politeístas. Porque se fosse três deuses, nós seríamos politeístas. Amém? Que Deus possa vos abençoar. Em nome de Cristo Jesus. Os judeus, eles falam Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deus é um. Sim, Deus é um. Mas Deus, ele veio aqui, o verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu, né? Para que eu e você viéssemos ser redimidos, e o Espírito Santo aplica essa salvação. Finalizando, Deus Pai planejou, Filho executou a salvação, e o Espírito Santo, ele aplica a salvação em nossos corações. Amém? Que Deus possa vos abençoar, em nome de Cristo Jesus.